Olá a todos e todas, bem-vindos ao nosso canal da Ativa Educação. Hoje aqui com uma convidada muito ilustre, nossa querida Malu Brandão, que eu conheci no curso do Instituto Singularidades de 2019, um curso saudoso que eu amo todo mundo que fez comigo. Eu acho que quando eu consolidei a ideia da Ativa mesmo e da abordagem, e agora a Malu virou autora de texto no blog. Então, Malu, eu queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho dessa sua produção que você trouxe para o blog, das rotinas de pensamento na educação infantil, que é a sua área. Você falar um pouquinho da sua formação, como que você começou a trabalhar com educação infantil e aí como que você descobriu essa discussão das rotinas de pensamento visível no seu cotidiano. Bem-vindos também aqui ao canal da Ativa. Eu agora realmente ativamente participando do blog da Ativa, finalmente. Eu conheci o trabalho da Júlia em 2019, num curso do Singularidades, que foi um curso divisor de águas, nas minhas práticas, né, e na forma de eu ver a aprendizagem dos meus alunos. Eu trabalho com educação infantil há mais de 20 anos, desde sempre, desde a minha entrada na educação, sempre foi o meu foco a educação infantil. Sempre trabalhei com os pequenininhos de 3 e 4 anos, de uns 3 anos para cá que eu entrei no mundo da alfabetização, que é outro mundo encantado, encantador, é incrível de acompanhar essa descoberta do mundo das letras e das palavras das crianças. É muito gostoso de trabalhar com alfabetização. E para mim quando eu fiz o curso no Singularidades de Aprendizagens Visíveis, logo depois eu saí da sala de aula, eu fiquei 2 anos fora da sala de aula. Durante a pandemia, né? Eu fiquei fora da sala de aula. Então, eu não tive onde aplicar todo aquele conhecimento. E eu não tinha, na verdade, eu não conseguia nem pensar em como eu ia conseguir usar aquilo com os pequenos. Era difícil para mim. Era um desafio para mim. E quando eu entrei na escola que eu estou trabalhando hoje, que é uma escola da rede particular aqui de São Paulo, a minha coordenadora, quando me conheceu, viu meu currículo, viu que eu tinha feito o curso com a Júlia e viu que eu trabalhava junto com a Júlia de pertinho, na Ativa. Ela me chamou para falar um pouco sobre as rotinas de pensamento, que era um assunto que ela já tinha lido, mas que ela também não tinha se aprofundado tanto e que ela queria que eu colocasse isso para o grupo de professores do primeiro ano e do jardim, que é um ano abaixo, que são os de 4 e 5 anos, lá no colégio. E quando ela falou, não, eu quero só que você faça uma partilha sobre o que são as rotinas de pensamento. Aí eu falei, olha, eu preciso fazer uma vivência com eles. Não é a mesma coisa a gente chegar a falar o que são as rotinas e não ter a vivência. A vivência, acho que é de extrema importância para o educador a- aprender as rotinas e viver as rotinas para poder aplicar as rotinas. Eu acho que isso, para mim, pelo menos, fez muito mais sentido. Porque as rotinas Vivenciar. são realmente práticas para serem rotineiras na sala de aula, para permitir um pensamento intencional, visível e compartilhado. Claro que tem uma teoria por trás disso, que todo educador Exato. tem que conhecer essa teoria, mas é fundamental partir de uma experimentação prática para ver o poder dessas ferramentas na prática e então buscar a fundamentação, né, Malu? Acho que é esse o movimento. Exatamente. Eu falei, não vejo sentido eu falar sem eu mostrar pelo menos uma vivência naquele curto tempo que eu tinha. Era no máximo meia hora que eu ia ter para poder pelo menos passar essa ideia do que eram as rotinas. Era pouco tempo também. E tinha que ser algo que fosse do universo da alfabetização para os pequenos, o que também era um desafio para mim, porque a maioria, no curso que a gente fez, a maioria eram professores do fundamental, já dos mais velhos, depois da fase de alfabetização, e eu via muita prática com os alunos mais velhos, trabalhando junto com você aqui na Ativa.
todas os cursos que eu participei, que eu te ajudei, trazia muito essa prática dos mais velhos. Aí eu pensei, bom, deixa eu ver aqui essa caixinha de rotinas de pensamento e qual que eu vou conseguir aplicar com os professores de uma forma que eles entendam e que eles possam ver essas rotinas, essas ferramentas dentro da sala de aula deles. E foi quando eu pensei na Pense, Sinta e Se Importe. Foi a primeira rotina que eu pensei em fazer a partir da leitura de um livro infantil do universo dos nossos alunos, dos nossos estudantes. Então eu peguei um livro chamado Orelha de Limão, que é um livro que eu gosto muito. E aí eu li a história até um certo ponto, e depois daquele certo ponto, eu apliquei a rotina com o grupo de professores, fazendo as perguntas, como que eles... Na verdade, o exercício era tentar se colocar no lugar da personagem do livro. Então, primeiro eles tinham que pensar como aquela ovelha estava se sentindo a partir da situação que ela estava, que era uma ovelha que tinha uma orelha amarela e todo mundo chamava ela de orelha de queijo, de orelha fedida, e ela ficava muito mal, aquilo era muito ruim para ela. Então, como que eles se sentiriam se fossem eles no lugar da ovelha? Como eles iriam ver o mundo sendo a ovelha e o que importaria para eles, né? Tentando sempre fazer esse exercício de pensar com a cabeça da ovelha. E foi muito interessante a discussão gerada entre os professores, porque eles tiveram muita dificuldade de se colocar no lugar da ovelha sem pensar como eles pensariam, como eles mesmos. Então teve professor que virou e falou assim: eu não me importo com o que os outros pensam. Então, para mim, tanto faz. Falei, sim, mas a ovelha se importa. A ovelha, a gente sabe na história que a ovelha está se importando, mas mesmo assim o caminho da discussão foi esse, foi a dificuldade de você pensar no lugar do outro sem você ser o outro, né? Mas foi super potente, né? Que potente pensar em empatia com uma perspectiva, com um ponto de vista diferente do seu. Tão importante exato. hoje em dia e tão difícil fazer isso. Exatamente. Mas foi super válido e eu percebi que esse movimento de ter feito essa rotina, de ter mostrado que existem outras rotinas, que para outras situações, começou a gerar um movimento dentro da escola. Muitas professoras vieram me procurar para saber quais outras rotinas que eu achava que poderiam caber dentro da sala de aula. Então, eu percebi que tinha esse movimento, começou a ter esse movimento dentro da escola. E eu passei os meus 2 primeiros anos na escola, que foi 2022 e 2023, não dentro da sala de aula ativamente. Eu era professora substituta, então eu, às vezes, estava dentro da sala de aula, mas eu não acompanhava uma turma. Esse ano que eu entrei realmente como professora assistente de uma turma do primeiro ano, e a minha coordenadora veio para mim e falou assim: Malu, a gente vai fazer essa partilha com os professores do fundamental até o terceiro ano do fundamental. Então, a minha coordenadora, ela é coordenadora do jardim e do primeiro, e a gente juntou com a coordenadora dos segundos e terceiros anos para fazer uma partilha de saberes, e ela falou, então, pediu para que eu apresentasse esse trabalho, mas ela falou, mas eu queria que você trouxesse uma prática sua dentro da sala de aula. Falei, ok, então agora chegou o meu momento. Ufa, respira, agora vai! Aplicar finalmente com as crianças. E novamente me vi nessa situação do que usar, como usar dentro da nossa rotina, dentro do nosso planejamento, do que estava acontecendo dentro da sala de aula, de como eu ia aplicar essa rotina. Então, eu peguei 3 rotinas que eu achava, que eu julguei que seriam mais fáceis de fazer essa primeira aplicação com as crianças, que foi o mapa da empatia, apesar de ser um exercício muito difícil. O ver ou ouvir 10 vezes 2, né? A gente usou muito como ouvir 10 vezes 2, e o cabo de guerra também.
Na escola que eu trabalho, a gente tem um momento para uma discussão do socioemocional com uma intenção socioemocional mesmo, onde as crianças sabem que a gente está trabalhando sobre os sentimentos, sobre as nossas emoções, para que eles vão aprender, que eles vão fazer um exercício de falar sobre as emoções. Então, eu achei que seria melhor usar nesse momento, por enquanto eu ainda estou engatinhando nessas aplicações. Mas a minha dúvida, que foi a dúvida que eu trouxe no post que eu fiz, era sobre as adaptações. A gente sempre ouviu muito falar que a gente precisava adequar a nossa realidade. Mas a minha maior dúvida e o meu maior questionamento era: será que se eu alterar aquela rotina do jeito que a gente vê ela lá no site do Project Zero, se eu alterar aquela consigna, aquelas perguntas que eles fazem, será que vai mudar a forma dessa rotina ou o que ela realmente está sendo proposto, a proposta real dela, né? Então, Malu, eu acho que você pode colocar a sua pergunta, que foi o que originou a sua intenção de escrita, né? E a gente falar aqui do nosso post no blog. Então, aqui eu estou mostrando a área da Ativa, né? O blog, então é www.ativa.com.br/blog da Ativa, cai aqui. E na comunidade de práticas, todos os professores podem escrever e trazer suas propostas. Aí você faz o seu post, tem uma série de recomendações, né, na área de cadastro, em como fazer, tem aqui para você conhecer as regras de publicação e como funciona. Aí chega para a gente a mensagem para a gente olhar o post, né? Ver se tem algum ajuste a fazer, conversar com o autor e postar. A Malu passou por todas essas etapas e cá estamos no post dela. Entrou aí para você? Você está vendo direitinho? Entrou sim. Então aí a gente podia ir percorrendo o post e você contar como que você estruturou. Então, o que eu pensei aqui? A gente estava fazendo um trabalho do socioemocional, que era uma personagem que a gente iria, na verdade, construir essa personagem junto com as crianças. Então, a gente saberia algumas coisas dessa personagem, poucas, e a partir disso que a gente iria pensar em outras características dessa personagem. Então, a gente sabia que ela tinha a mesma idade que eles, que ela não tinha irmãos nem irmãs, que ela também estava estudando no primeiro ano e aprendendo a ler e a escrever, que ela tinha uma vida um pouco mais agitada, enfim. Coloquei isso para eles, e aí a gente fez a segunda imagem, a gente fez tudo na base da decisão mesmo. Então, assim, foi levantado alguns nomes, a gente fez uma votação para saber se ia ser menino ou menina. Tudo foi na votação coletiva com as crianças. E aí eles decidiram que ela seria a Valentina, a mãe dela se chamaria Ana Júlia, o pai Joaquim, ela teria cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos longos, lisos, a cor favorita era azul e ela gostava de comer doces. A primeira coisa que a gente fez foi fazer o desenho da Valentina. Então, aqui a gente tem todas as Valentinas que eles criaram a partir das características. E aí eu pensei, agora a gente vai pensar um pouquinho mais a fundo na Valentina, de outras coisas que ela gostaria. E aí eu trouxe o mapa da empatia para fazer com eles. Mas fiquei na dúvida, aí que foi a minha primeira dúvida, né? Se colocar o que ela vê, o que ela escuta, talvez eles fossem para um caminho mais concreto. Então eu tinha que pensar em perguntas que fossem entrar um pouco, que eles fossem pensar um pouco mais como Valentina e não como eles, mas que trouxessem que a gente conseguisse se aprofundar numa parte mais emocional do que numa parte mais concreta. Então, o que eu pensei foi pelos medos, o que ela gosta de fazer, o que deixa ela feliz e o que deixa ela triste. Claro que as primeiras vezes, eu acho que como é uma rotina, e isso é um exercício que a gente vai fazendo constantemente com eles, a
primeira coisa que eles pensam é no que eles gostam de fazer, o que eles gostam, quais são os medos deles. Mas eu acho que gerou uma discussão interessante, porque a gente ia puxando, olha, vamos lembrar o que a gente conversou antes, de como ela era, de como, olha, ela mora em ela tem duas casas. Por que será que ela tem duas casas? Ela tem duas casas, porque os pais são separados. Então, o que será? Pensando nisso, o que será que deixa ela triste? O que será que deixa ela feliz? Então, a gente foi partindo dessas perguntas e trazendo um pouco do que a gente já tinha conversado sobre essa personagem. A fotinho que está aqui no meio é a boneca da Valentina, que a gente levou, a bonequinha de pano da Valentina, e ela vive na nossa sala, inclusive. Eles sabem que ela vem de um portal de dentro do armário, lá do mundo dela, e eles adoram, que eles querem abrir o armário toda hora para ver se a Valentina chegou ou não. Mas eu fiquei surpresa do que eles trouxeram e de como foi o envolvimento. Eu mesmo coloquei no post o quanto que é difícil a gente ter discussões mais longas com crianças pequenas, por conta do tempo de concentração que eles têm mesmo, né? Eles são mais difícil de manter essa discussão com eles, mas trazendo dessa forma, essa discussão dessa forma, eu vi que funciona e que a gente conseguiu. Foi uma atividade que demorou quase 30 minutos, só esse primeiro mapa da empatia, o que já é muito tempo para uma criança de 6 anos. E a discussão foi no coletivo, Malu? Foi no Foi a coletivo. classe toda junta? Foi no coletivo. Todas Mas as quantos rotinas. alunos você tem? Eu tenho 30 alunos. Nossa, é 30 bastante. alunos é Foi meia bastante. hora em volta de uma atividade concentrada em você. Sim, exatamente. Eu fiz na lousa digital, então eles estavam vendo. Eu estava com esse mapa exatamente assim aberto. A única diferença é que eu ia escrevendo com a letra bastão, que eu ia escrevendo na lousa, e depois eu fotografei e aí eu digitei para ficar no registro. Mas foi exatamente esse mapa desse jeito que a gente fez, cada um sentado no seu lugar, mas que foi uma atividade realmente que prendeu muito a atenção deles. E que eles participaram muito, muito, muito E acho da muito proposta. válido você ter adaptado as perguntas tradicionais de um mapa, né? O que que ele vê, o que ele pensa, o que que ele quer, o que que ele fala, o que que ele escuta. Porque essa é uma referência geral de mapa da empatia. E você adaptou aqui as perguntas para o seu objetivo, que era exatamente saber se colocar no lugar de uma outra personagem diferente de si mesmo e pensar nas emoções dela. O que que faz ela feliz, o que que deixa ela triste, o que que ela gosta de fazer, que medos ela tem, a partir de um contexto. Então, você está ajudando eles a pensarem num outro contexto de vida e a tematizar diretamente emoções, que é o objetivo dessa aula, né? Para tematizar o socioemocional que tem no colégio que seleciona. Aí você comentou aqui que você também fez o mapa da empatia com o livro Árvore Generosa, do Shel Silverstein. Isso. O colégio que eu trabalho, todo ano, eles têm uma palavra guia, onde todos os anos precisam fazer alguma ação que tenha relação com essa palavra, e normalmente é uma palavra positiva, uma palavra que traga alguma coisa de bom que para você fazer para o outro, que traga essa reflexão. E esse ano a palavra foi gentileza. E a gente vai fazer uma ação dos nossos alunos com os alunos do 9º ano em relação à gentileza. Para chegar aí, a gente primeiro precisava trabalhar o que era ser gentil, como que é, por que a gente precisa ser gentil com o outro. E para trazer essa reflexão, eu e a professora com quem eu trabalho trouxemos o livro da Árvore Generosa para também mostrar que tem que ter que a gentileza também é uma via de mão dupla, né? Você faz uma gentileza e você espera também ter uma gentileza em troca. E aí a gente pensou, vamos fazer então agora, pensando na árvore, o mapa da empatia, que eu já tinha vivido esse mapa da empatia da Árvore Generosa. No curso da Ativa, né? No curso da Ativa. Que a gente usa o mapa da empatia numa sequência, né, de literatura em que a gente vê a história até um certo ponto, para também antes do final,
E aí faz o mapa da empatia do menino e faz o mapa da empatia da árvore, sempre pensando o que que ele vê, o que que ele pensa, o que que ele sente, o que ele quer, o que ele faz. A mesma coisa para a árvore. Depois a gente ainda faz um cabo de guerra para pensar diferentes finais da história, com um cedendo mais e o outro menos. A gente pensa diferentes finais da história e no fim a gente elabora uma manchete. Então, quem fizer os cursos da Ativa vai conhecer essa sequência. Aqui você pegou uma versão sintetizada, né, desse Isso. processo. Isso. A gente ouviu a história inteira, a gente não parou no meio, então foi a história corrida. E aí a ideia era eles pensarem em como eles poderiam ser mais gentis com a árvore do que o menino na história. Essa era a intenção que a gente tinha. Só um Então, parênteses, essa história mobiliza corações, né? Ela é é, original do Shel Silverstein, foi traduzida ao português pelo Fernando Sabino, e na internet tem vários comentários sobre ela, porque ela tem o final mesmo da história original não é tão feliz. Então já é, teve até outros autores que escreveram outros finais dessa história. Então, acho que vocês também cuidaram disso, né? Que para os dias de hoje, é um final relativamente triste que tem a história. sim. Então, aqui vocês convocaram os alunos a pensarem outros finais possíveis, com mais gentileza, com mais cuidado com a árvore, né? Exato. Então foi o que a gente pensou. Aqui eu acho que foi até mais próximo do, do, da referência do mapa da empatia do que foi o da Valentina, que foi pensar no que ela ouve do menino, como ela se sente quando ela ouve o que o menino fala para ela, é, como ela se sentia, como ela ouve, põe só um pouquinho aí, Ai, e o desculpa. que ela faz para o menino. E aí, a última pergunta era para eles refletirem exatamente sobre a gentileza. O que você, se você fosse o menino, então era o mapa da empatia da árvore, mas eles também teriam que se colocar no lugar do menino, pensando. Será que esse menino estava sendo bacana também com todas as coisas que ele pedia para a árvore? Então, o que você faria para a árvore se sentir melhor? Isso foi assim, essa discussão foi muito mais ainda além do que a primeira, do primeiro mapa da empatia. Foi muito legal a forma como eles se colocaram, como eles assim, eles trouxeram palavras que a gente às vezes acha que criança de 6 anos não sabe o que significa, e bem colocadas. Então, por exemplo, na hora que a gente fala o que a árvore sente, como ela se sente, eles que colocaram. Ela tá triste porque ela tá perdendo as coisas, ela estava se destruindo, ela estava morrendo, ela se sentia rejeitada, ela se sentia sozinha, frustrada. São palavras que eles estavam trazendo naquele momento, depois de ouvir a história toda da árvore generosa. E aí a gente pensou, então a árvore está realmente, ela se sentiu muito, muito, muito triste, mas teve gente que falou que ela ficava feliz em ver o menino feliz, porque era isso Imaginar que o ela estava. menino. É. Ela gostava do menino, ela amava o menino. Apesar dela sentir um monte de coisas que também não eram legais, ela se sentia bem por um lado. E o que eles poderiam fazer pela árvore, né? Então era colocar mais árvores em volta dela para ela não ficar sozinha, pôr adubo. A gente tem um telhado verde na escola onde a gente produz o adubo com compostagem. Então eles também têm essa referência na escola. Então eles colocaram de trazer o adubo para a árvore, de oferecer o carinho, de regar, de ajudar a árvore a se reconstruir. Então foi outra atividade que durou quase meia hora com todas as crianças. Aqui a gente já estava sentada em roda. Aqui a gente fez já no papel mesmo com eles e foi muito, muito, muito mais rico do que da primeira vez. Então foi uma segunda vez que a gente aplicou a mesma rotina num outro contexto, mas que a gente já viu uma diferença do que eles estavam trazendo. Não sei se pela proposta ou se por já estarem começando a entender o movimento dessa rotina, né? A gente espera trazer em outros momentos também, porque a gente percebeu que realmente é uma atividade e é um exercício que para eles está sendo valioso. Na hora deles se colocarem em outros momentos
quando tem conflito entre eles, a forma deles se colocarem, deles explicarem o que eles estão sentindo ou por que eles tiveram alguma atitude que não foi legal, a gente está percebendo que a forma deles se colocarem também já está alterando, já está mudando. Então, o que eu trouxe no post. Eu realmente não saberia dizer se essas adaptações, se todas essas adaptações que a gente foi pensando em fazer para poder adequar ao que a gente queria, se perde a intencionalidade real do que era o mapa da empatia proposto original, mas com certeza trouxe diferença para os nossos alunos e gerou discussões e questionamentos muito valiosos dentro da sala de aula. Eu fiquei muito surpresa e fiquei muito feliz por ter tido muito sucesso nesses primeiros contatos com a rotina de pensamento com os pequenos, né? Com as crianças. Maravilhoso. Meu Zoom travou aqui, não consigo tirar. A tela ainda está compartilhando para Está você? compartilhada. Para mim, ele não está deixando fazer mais nada, travou total aqui. Vamos seguir assim para o fechamento. Assim. Queria comentar que a prática é linda, que o objetivo das rotinas de pensamento é apoiar e estruturar o pensamento significativo e profundo em sala de aula. Acho que você fez isso, e com a sua intencionalidade pedagógica de tematizar diretamente a emoção e a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro e pensar as emoções que o outro sente, mesmo sendo diferente das nossas próprias. Então, você atingiu totalmente seu objetivo. Você envolveu e engajou ativamente por meia hora 30 alunos de primeiro aninho, crianças de 6 anos, que não é uma tarefa fácil, a gente sabe que o tempo de atenção é curto, e essa é uma atividade que é muito envolvente, mas estava centralizada em você, como escriba, né? Então, nem eles estavam com o protagonismo da escrita, então é muito desafiador. E te parabenizar, porque é isso. A ideia original das rotinas do Projeto Zero, e sendo que o mapa da empatia nem é original do Projeto Zero, né? A gente que adaptou, elas são estruturadas com base na pesquisa e na observação da sala de aula, mas a gente não tem que sempre fazer exatamente igual, a gente pode adaptar. A gente pode pôr as perguntas que fazem sentido para nós. Então, você pegou o princípio do mapa da empatia, do se colocar no lugar do outro, e modificou as perguntas. Super válido. Assim como se fosse, vamos ouvir essa história 2 vezes e vamos perceber 10 coisas diferentes a cada vez que a gente escutar. Esse é o protocolo do 10 vezes 2, mas a gente pode adaptar, a gente pode ouvir 5 coisas, 3 coisas, não precisa ser 10, né? Então, e se for numa atividade de língua estrangeira, pode repetir 3 vezes, não só 2. Então, a gente pode ir fazendo modificações, é desejável que a gente faça, porque o objetivo é apoiar a aprendizagem, é engajar os estudantes na própria aprendizagem. Esse é o objetivo principal das rotinas. Então, assim como a Dani comentou aqui no final, nos comentários do post, que maravilhosa a sua prática, que bom que você teve coragem de adaptar e fazer, e que bom que você veio e escreveu e compartilhou com a gente. Agora é para mais professores se inspirarem, para se inspirarem a trabalhar com os pequenos e escreverem sua prática aqui no post do blog também, para a gente depois convidar para uma live e ouvir, porque é isso, a ideia é a gente criar uma comunidade de práticas que tornem a aprendizagem mais visível, tanto para você, professor, na sua intencionalidade, no seu objetivo pedagógico, quanto para o estudante. Para quê? Para ele se motivar mais, para ele se engajar mais e para ele ir mais fundo no conhecimento, na construção do conhecimento, na relação entre os estudantes e na relação do estudante com você, professor. Acho que você saiu muito feliz dessa aula, não foi, Malu? Com certeza, eu fiquei surpresa. Eu tinha realmente, para mim era um desafio aplicar as rotinas de pensamento com os pequenos, né? Em fase de alfabetização, em diferentes níveis de escrita, a gente fica muito preso neles registrarem pela escrita a rotina ou a proposta, mas foram assim propostas que Então, voltamos aqui em outro computador, lidando com as intempéries internéticas. Acho que, Malu, você estava fazendo sua palavra final ali sobre a experiência, a gente pode fazer esse fechamento, e aí você deixar suas últimas considerações para estimular todo mundo a praticar. Eu era muito insegura para a prática das rotinas de pensamento, principalmente
com essas crianças mais novas que ainda não têm, que são estão em fase de alfabetização, que estão em diferentes estágios da alfabetização. Acho que a gente às vezes fica muito preso. Eu, na verdade, não sei nem, não posso nem falar por todos, mas como educadora, a gente às vezes fica preso ao registro escrito, né? Para fazer uma rotina, precisa registrar com escrita, precisa registrar com a escrita. E aí eu meio que me libertei disso quando eu propus. Primeiro porque via que dava para fazer como escriba. Em muitas rotinas a gente nessa fase vai precisar ser assim. E procurando outras formas deles fazerem esses registros das rotinas de formas que eles consigam, que seja por meio dessa discussão maravilhosa que gerou. E eu acho que foi isso, assim, eu realmente me libertei desses medos que eu tinha de aplicar de forma errada, de errar, né? E eu sempre pensava no fundo que a primeira coisa que você sempre fala no seu curso é não tem certo e errado. Então eu ficava com isso na cabeça, mas ao mesmo tempo insegura se eu estou errando ou não, se eu estou fazendo errado ou não. Mas eu acho que foi muito válido e me deu. Você começa a fazer uma vez, é o que todo mundo fala, você fica viciado em fazer isso com os E o alunos. maravilhoso é que você mesma se encorajou, né, para dar o retorno para si mesma, foi lá e escreveu Sim. a prática para compartilhar, porque é isso, você experimentou, deu certo, te motivou, seu primeiro impulso foi, vou contar para a Júlia, para a Dani, para todo mundo, o que eu estou fazendo e receber devolutivo aqui, porque é isso, o objetivo principal é apoiar os estudantes a desenvolverem pensamento profundo e significativo em sala de aula. Em você tendo mais clareza da sua intenção e eles entendendo o objetivo e o propósito da atividade. Você conseguiu super fazer isso. Então, não tem um jeito certo ou errado de aplicar as rotinas. Tem. Elas estão te ajudando, te apoiando a atingir seu objetivo pedagógico? Sim, então deu certo. É isso que importa. E a Ótimo. gente tem que ir desmontando esses medos internos, essas travas do certo e errado, que são realmente limitantes, para se arriscar mais, para buscar outras formas, para experimentar, para registrar e compartilhar aqui seu pensamento. Ainda bem que você fez isso, ainda bem que o resultado foi esse. Fiquei muito feliz mesmo. Já estou programando as próximas. Não foram só essas que a gente aplicou, a gente já aplicou de escutar 10 vezes 2 em duas situações que ainda estou pensando para o meu próximo post. E apliquei um cabo de guerra também, que foi bem bacana de fazer com eles. E que também vai ser um tema de um outro post que eu vou, que eu vou escrever. Maravilhoso. Hashtag Malu Autora, vai escrever no blog e vai fazer outras lives. Amei, Malu, continue. E eu espero que agora a gente tenha esse efeito, né, contagiante para estimulando outros a conhecerem e aplicar mais. Com Então, convido certeza. todo mundo a ler o post da Malu, a ler nossos outros posts no blog, a conhecer nosso livro que está na biblioteca do site da Ativa Educação, a conhecer nossos cursos, agora com curso assíncrono também de rotinas de pensamento, e vem com a gente para a comunidade de práticas. Se você gostou desse vídeo, dessa prática da Malu, clica aqui, segue o nosso canal, compartilha, marca amigos e deixe seus comentários. Obrigada, pessoal. Até a próxima. Obrigada, pessoal. Obrigada, Malu. Beijo grande. Obrigada, Ju.